Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quinta-feira. Estamos aqui iniciando mais um momento do nosso Evangelho diário, este momento de partilha das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Estes minutinhos preciosos que abrimos o nosso coração para os doces ensinos de Jesus. Estes minutinhos preciosos, meus irmãos, que nos reunimos como uma grande família, para juntos acolhermos em nosso coração a paz que a nossa alma necessita, o esclarecimento que os nossos pensamentos estão precisando, e muitas vezes a ajuda, a calma que o nosso coração está carecendo. Então sejam todos muito bem-vindos, que possamos ao final dessa reflexão estar com o nosso coração preenchido daquilo que a nossa alma mais necessita, com a paz de Jesus. Bom, meus amados irmãos, hoje, para a gente falar de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que se chama O Egoísmo, eu gostaria muito de trazer aqui para nós uma palavra do querido Espírito amigo Emmanuel. Emmanuel ele diz para nós que Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Olha só, meus irmãos, o que Emmanuel afirma para a gente. Que Jesus foi o exemplo da caridade para todos nós. E Pôncio Pilatos foi o exemplo do egoísmo. Jesus é lembrado constantemente em nosso coração como o exemplo da caridade, como o amor que ele viveu, como o auxílio que ele nos concedeu. E Pôncio Pilatos, geralmente mal nos lembramos de Pôncio Pilatos, porque o exemplo que ele deixou para nós foi o do egoísmo. Um exemplo que só nos machuca e que não nos inspira. Geralmente, fica marcado em nossa memória as pessoas que nos inspiram a mudança para o caminho do bem. As pessoas que nos inspiram a um caminho melhor, que nos ajudam. Não fica marcado em nossa memória aqueles que não agregaram para a nossa jornada eterna como espíritos. Por isso Jesus ficou marcado em nosso coração, pois constantemente sempre nos inspira ao caminho melhor. Agora Pôncio Pilatos, não nos lembramos, quase nunca, a não ser para rememorar um ponto ou outro da história, porque Pôncio Pilatos ele foi do egoísmo, algo que não nos inspira a seguir, não é mesmo? Então, para a gente rememorar aqui, vamos pensar então quem foi Pôncio Pilatos e como foi esse exemplo do egoísmo que ele deixou para nós. Como será que foi a vida de Pôncio Pilatos? Quais foram as escolhas dele? O que ele fez pelo próximo para ser taxado como egoísta? Vamos nos rememorar aqui que Pilatos ele foi o 5º governador da Judéia. Lá no ano 6, meus irmãos, da era cristã, tem muito tempo isso. E Pilatos não fez um governo pacífico em Jerusalém, porque ele possuía um forte desprezo pelos judeus. Começa por aí. Pilatos, quando passava perto das pessoas, inspirava desprezo e não caridade. E em muitas oportunidades, Pilatos agia das formas mais cruéis que são inimagináveis por nós. Então, ao invés de se juntar a ele aqueles que tinham amor por ele, em verdade as pessoas começaram a ter ódio, a ter raiva ou medo dele. Pilatos, como um homem mau, ele era visto como um homem mau, como um homem sem misericórdia e um homem totalmente inflexível. Quem será que queria conviver com ele? Uma pessoa maldosa, sem misericórdia e inflexível. Eu imagino Pilatos, isso é uma opinião pessoal, meus irmãos,
Mas eu imagino ele como alguém com uma opinião muito forte, que só ele tinha a verdade, só ele sabia o que estava falando, só ele sabia o que estava fazendo, e ai daquele que discordasse da opinião de Pilatos. Eu imagino assim, vendo aqui a descrição dele. Ai de quem discordasse. Então, quem se aproximava dele talvez fosse por medo, não é mesmo? Bom, o caráter de Pilatos se revela no modo como conduziu o caso de Jesus. E muitos de nós vai se lembrar de Pilatos só quando vai ver exatamente esse momento dele. Que a gente muito utiliza a expressão lavar as mãos. Olha, esse fato vale a pena a gente rememorar, até para a gente compreender um pouquinho a situação. Pilatos, ele estava de frente para Jesus e ele tinha que julgar o caso do Cristo. Determinar ali, Jesus seria então crucificado ou ia ter a liberdade. Pilatos analisou tudo que chegou para ele sobre Jesus. E na consciência dele, ele tinha certeza que Jesus era inocente. Que não tinha nada ali palpável para ele conceder a ordem da crucificação de Jesus. Só que o que aconteceu? E aí a gente vê o ponto mais egoísta de Pilatos. O que acontece é que Pilatos, ele queria sair bem em todas as situações. Sair bem. Então, justamente por isso, ele vê que o povo está exigindo que Jesus fosse crucificado e a outra pessoa lá fosse, o outro ladrão, fosse liberto. E Jesus fosse crucificado no lugar dele. Então, para sair bem na frente das pessoas, para ser beneficiado, porque o coração egoísta é assim, ele quer ser beneficiado. Não importa o que aconteça com o outro, ele quer ser colocado em primeiro lugar, ele quer ser beneficiado, ele quer ser o destaque. Assim é o coração egoísta. Então, o que Pilatos faz? Ele meio que diz, olha, não vejo motivos para a crucificação do Cristo, de Jesus. Mas se o povo está pedindo isso, eu lavo as minhas mãos aqui nesse momento e seja feita a vontade do povo. E aí é aquele momento infeliz da crucificação de Jesus. Agora pensemos, meus irmãos. Pilatos diz que lavou as mãos, ou seja, não tem responsabilidade sobre isso. Mas equivoca-se. Porque o fato dele ter sido egoísta naquele momento, querer sair por cima como bom, ele foi egoísta. Porque a atitude dele condenou o inocente. A atitude dele fez outra pessoa sofrer. Ele estava pensando só nele sair bem. Não estava pensando o que aconteceria com Jesus. Então, ao invés dele fazer justiça, ele preferiu seguir o coração egoísta dele. Esse foi Pôncio Pilatos. Claro que nenhuma alma é de total maldosa. A gente sabe disso, o Espiritismo nos esclarece. Mas nesse momento, Pilatos, ele deu muito mais voz a essa parte maldosa do coração dele do que as sementes do bem que estavam ali no coração. Ele deu muito mais voz ao egoísmo, sobretudo ao egoísmo. O coração egoísta, meus irmãos, às vezes a gente pensa que ele não faz nada para ajudar o outro, o coração egoísta é sempre muito rígido. Mas quando nós lemos esse exemplo de Pôncio Pilatos aqui, meus irmãos, fica nítido para todos nós que o coração egoísta, ele vai até ajudar, contanto que ele saia por cima, que ele também se beneficie com algo. Tem uma história de uma palestrante espírita que eu ouvi há muitos anos atrás e me marcou muito, porque ela trouxe um exemplo sobre o coração egoísta. E eu vou repassar aqui essa história belíssima que ela conta. Essa palestrante espírita, ela conta assim:
Como que um coração egoísta ele enxerga o mundo. Coração egoísta no ápice, tá, meus irmãos? Porque todos nós temos um pouquinho de egoísmo ainda. Mas o coração egoísta no ápice, digamos assim, ela vai contar que age mais ou menos dessa forma. Vamos supor que temos um navio. Está ali navegando em alto mar. E aí o navio começa a afundar. No que começa a afundar, eles vão jogando ali coletes salva-vidas para as pessoas, para que elas possam pular no mar mais seguras e conseguirem se salvar. O coração egoísta, um homem, está ali todo apaixonado por uma mulher, feliz, e aí ele ajuda ela, fala, não, vamos correr para poder pegar o colete, para a gente conseguir se salvar. Só que aí na hora que ele chega lá, ajuda ela a correr, pega ela no colo para ir mais rápido, ajuda ela. Só que na hora que chega lá para poder pegar o colete, resta apenas mais um para 2 pessoas. E aí o que o coração egoísta faz desse homem, que é o exemplo, ele diz, olha, eu preciso me salvar primeiro, porque eu penso mais em mim. Você, eu não vou te salvar. Aí ele pega para ele o colete e se salva. E a mulher fica. É um exemplo muito simplesinho para nós, mas que essa palestrante espírita contou há muitos anos atrás, que nos diz claramente que o coração egoísta, ele ajuda, mas contanto que ele seja beneficiado. Mas se chega uma situação que é ou ele ou o outro, ele se coloca em primeiro lugar. Que foi o que Pôncio Pilatos fez. A fama dele boa ou ajudar a Jesus? Ele preferiu ficar bem com o povo, a fama, ser aplaudido, do que ajudar ao Cristo. Ele se colocou em primeiro lugar de uma forma muito egoísta, porque prejudicou outra pessoa. Assim é o coração egoísta. Só que o que aconteceu? Ele ficou marcado na história como o exemplo do egoísmo. E Jesus como o exemplo do amor. Aí fica a questão para todos nós, meus irmãos. Como será que iremos ficar marcados em nossa existência? Como será que os nossos passos, as nossas escolhas, como a gente se relaciona com o próximo? Como a gente trata quem está do nosso lado? Como ficaremos marcados através dessas nossas atitudes? Ficaremos marcados refletindo sentimentos mais elevados? Como uma pessoa de bom coração, aquele que ajudava a todos, aquele que era amigo de todos, aquele que era bom de conversar, de conselhos sábios? Ou será que ficaremos marcados como o egoísta, o difícil de lidar, o orgulhoso, aquele que só pensava em si? Ficaremos marcados na jornada desta existência como almas que inspiram o caminho do bem ou como almas que pensaram somente em si? Lembremos que de Jesus a gente pensa diariamente, que o exemplo dele ficou marcado no coração, porque foi bom. Mas Pôncio Pilatos a gente mal lembra, porque foi o exemplo do egoísmo. Como ficaremos marcados, meus irmãos? Essa é uma reflexão para a gente levar para o nosso dia de hoje. Bom, meus amados irmãos em Jesus, vamos encerrar a nossa reflexão com essa questão em nossos pensamentos. Essa reflexão que foi inspirada no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, que é a passagem do egoísmo, e também uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Um bom dia para a gente, uma excelente quinta-feira, que possamos refletir. O que será que as nossas atitudes estão marcando no coração do próximo? Que assim seja.